Olá, muito boa noite a todos, muito bem-vindos à nossa formação online, o curso Arte Viver na Essência. Hoje vamos para o nosso módulo número 8 e vamos falar de viver em harmonia. Gostaria de enviar um grande abraço para todas as pessoas que nos acompanham e também para os nossos voluntários que continuam connosco neste projeto. Brevemente vou trazê-los aqui, mas deixarei esta novidade para a próxima aula. Hoje vamos falar de viver em harmonia. E antes de iniciarmos propriamente a nossa aula, vou falar do trabalho de casa da passada semana. Recebemos cartas lindíssimas, vou publicar aquelas que nos deram autorização para o efeito e a carta que nos chegou em primeiro lugar, e é sobre essa que vou falar hoje, de Isabel Felipe. Esta carta vem no seguimento, lá está, do trabalho de casa, foi a primeira carta que nos chegou e, como já sabem, eu não estou aqui para avaliar conteúdos e, de forma simbólica, deixo aqui a apresentação da carta que foi recepcionada em primeiro lugar quando tem a devida autorização. E foi o que aconteceu precisamente com a carta da Isabel Felipe, uma carta lindíssima também, como todas as outras, e eu vou passar então a ler a carta da Isabel, cujo tema era Quem sou eu? Sou forte, umas vezes doce, outras vezes meio ácida. Em alguns dias acho que sou fraca e as lágrimas caem pela cara sem saber como as parar. Aí penso que sou forte, tão forte que começo a pensar em mim. Sou humana. Quero que as coisas aconteçam logo de imediato. Quero que os meus erros não me impeçam de continuar olhando para a frente. Nem sempre faço o que está certo, continuarei a errar porque jamais serei perfeita. Ainda bem, Isabel. Não quero ser perfeita, muito menos comum ou normal, mas o que sai de mim é genuíno e tudo o que tenho para dar sou simplesmente eu. Isabel Felipe. Isabel, muito obrigada por esta carta. Tem um conteúdo de autenticidade enorme, é o mergulho na verdadeira essência. Como já disse, vou publicar todas as cartas que foram recepcionadas no nosso grupo para que possa ler e, se sentir ainda o apelo, poderá enviar-nos esta carta e vão perceber também porquê no final desta nossa aula. Dando então seguimento à matéria do nosso 8º módulo, vou só contextualizar um pouco também aquilo que dei na aula passada, que vem ao encontro também do viver em harmonia. A autoestima é a capacidade de sentir bem na sua vida e, acima de tudo, consigo mesmo. É a capacidade de pensar, de enfrentar o cotidiano, a capacidade que tem enquanto objetivo o direito de ser feliz, o poder realizar em alegria toda a sua existência e, acima de tudo, ter a permissão do seu merecimento para o fazer, sentir-se merecedor em todas as suas necessidades e desfrutar também de todo o seu potencial e do seu dom e da sua capacidade criativa em conformidade com a sua própria vontade. A autoestima ou amor próprio são muitas vezes confundidas e às vezes levam-nos a pensar que estamos a ser egoístas e depois vem o ruído mental, eu não sou merecedora, eu não posso, eu não consigo, ou seja, existe aqui um conjunto de crenças, todas elas distorcidas, mas que podem dificultar aqui todo este processo. Ser egoísta é pensar em si e achar que o outro não é merecedor. Ter amor próprio é precisamente o contrário. É viver a sua existência, estar de acordo também com os seus princípios, valores e permitir-se a viver toda a sua capacidade criativa e dar permissão também ao outro de o fazer. Portanto, são conceitos completamente diferentes. Quando se ama e valoriza todo o seu ser e deseja também o melhor para si, porque merece, porque tem este conceito em si
e aceita também a necessidade do outro, é a forma de viver mais harmoniosa. E vamos ao encontro do nosso próprio slide, que também nos vai garantir esta informação. A falta de autoestima acaba por nos trazer uma vida muito mais aquém daquilo que poderia ser, em termos de não só de recursos internos, a forma de manifestar o seu próprio recurso interno, mas também a forma de viver todas as possibilidades que a vida lhe oferece, num estado de insegurança relativamente aos padrões anteriores que lhe falei, mas também acaba por haver aqui uma falta de confiança de como expressar todo este potencial. Apelo a uma postura muito mais positiva, de compaixão e, sobretudo, de aceitação em relação a si, para poder resolver aquilo que é necessário, mas, acima de tudo, aceitar o merecimento para que lhe possa ser dada esta manifestação interna de que eu posso, eu consigo e eu mereço. Não se esqueça que tudo na nossa vida são aprendizagens e quanto mais for esta autoestima que pode sentir em relação a si mesmo, mais o desejo tem em viver, em aprender, em poder perceber que a vida é uma aprendizagem e que podemos levá-la de uma forma leve e de uma forma até divertida, num constante crescendo para atingirmos então esta vivência plena. No nosso próximo slide, é provável que encontre o espelho daquilo que se calhar já tem em si. Quando observa pessoas que têm uma autoestima, que nós consideramos uma elevada autoestima, e aprecia isso, eu costumo dizer que muitas vezes já temos em nós essa dinâmica para expressar, e então por que não o fazê-lo com consciência? Se observa no outro algo e aprecia, por que não poder seguir esse exemplo? E então quando simpatizamos com certos estados que os outros podem demonstrar, podemos assegurar que para nós é possível e que merecemos também viver esse contexto em nós. Praticar a autoestima é um exercício que requer consciência sobre si mesmo e também amor próprio. Conquistar a autoestima ou ter autoestima é uma questão de atitude mental, mas também é uma forma de passar à ação com todo o seu próprio conteúdo. Requer apenas consciência e prática. Por isso, eu hoje vou deixar-lhe 8 pontos para que possa desbravar esta autoestima em si e viver também, ainda no seguimental anterior, todo este sentido de viver em plena harmonia. Estas práticas consistem em pontos fundamentais, mas o principal ponto é ter consciência de que pertence a si mesmo e tem a liberdade para o fazer com todo o amor e dignidade. No próximo slide, vou então iniciar aqui um conjunto de pontos em que vou dar uma primeira informação e depois vou fechar o slide com uma frase de um autor. E gostaria neste seguimento que criasse a sua própria frase e que pudesse expressar através da sua forma mais amorosa e consciente algo para si mesmo. Então, no próximo slide, vamos encontrar aqui o tema viver em consciência. E o que é que significa viver em consciência? Para mim, viver em consciência significa estar no momento presente, a 100% na sua vida. E presente na sua vida, não só de uma forma consciente, mas sim de uma forma muito mais participativa. Então, participar ativamente na sua vida, a cada momento, de uma forma consciente e enraizada, que é um termo que se utiliza bastante, permite que tenha uma postura muito mais assertiva, mas também se permita a estar no lugar onde pertence ou onde deseja estar. E então viver esta totalidade interna e a permissão a fazê-lo vai com que a sua própria essência se manifeste de uma forma muito mais livre porque decidiu fazê-lo. E nós já vamos ver nos pontos seguintes como agrupar toda esta capacidade fácil, mas que requer consciência e atitude de como viver em harmonia.
Então a frase que vos deixo é: a consciência é a voz da alma. Gostaria então que criasse a sua própria frase para contextualizar o que é que significa para si viver em consciência. No próximo slide, a temática é responsabilidade. Não existem culpados nem responsáveis, isso já sabemos. Mas o que é que significa na verdade isto? Assumir a responsabilidade sobre si e sobre a sua vida é assumir o comando sobre si mesmo, mas também o seu próprio poder pessoal, o poder sobre a sua própria energia e aquilo que decide viver. Então, nas relações com o mundo, naquilo que nos é apresentado enquanto estímulo exterior para viver, nós vamos sentir e vamos viver aquilo que internamente determinarmos em nós. Então, se optarmos por uma postura mais positiva, vamos sentir aquilo que está a vir ao nosso encontro de uma determinada forma. Se observarmos aquilo que vem ao nosso encontro como sendo algo negativo e gigante, é precisamente isso, é precisamente essa emoção ou esta energia que vamos viver em nós face a esse exterior. E uma postura muito mais ativa e proativa no sentido de garantir o seu próprio poder pessoal vai permitir que se responsabilize em simultâneo não só sobre aquilo que a sua consciência dita, mas também sobre a própria energia que vai determinar depois o espelho também com o exterior. Então a frase que lhe deixo aqui é: se queres mudar o mundo, muda-te a ti mesmo. Esta frase é grandiosa, mas tenho a certeza que vai encontrar, através da sua própria consciência, algo que também possa manifestar aquilo que é, na verdade, o seu sentido de responsabilidade. E no próximo slide vamos encontrar a temática aceitação. Aceitar o mundo exterior como ele existe também significa aceitar-se a si mesmo. Aquilo que nós não podemos mudar no exterior, porque não controlamos o exterior, podemos aceitar. Mas aceitar não significa que estejamos em concordância com aquilo que está a acontecer. Não temos que nos conformar com aquilo que acontece no exterior, mas podemos determinar a forma como nos sentimos perante esse exterior. E então, aceitar significa também educar a nossa própria energia para poder mudar aquilo que queremos sentir face a esse exterior. Então, a postura que deve adquirir deve ser de agir em conformidade com toda a sua consciência, mas não de reagir ao exterior, porque se vai reclamar com o exterior, a sua energia vai dizer que é a energia que tem que gerar para poder vivenciar aquela situação. E não é isso que nós queremos. Nós queremos que fique em perfeita paz e harmonia dentro de si para comandar aquilo que quer sentir e posicionar-se na sua própria vida. Então, para co-criarmos aquilo que queremos viver, temos que aceitar o que está a decorrer no exterior para, através da nossa própria consciência, co-criarmos a energia, mas também todo o dinamismo com que vamos enfrentar aquela situação. Então a frase que vos deixo é que nos seja concedida a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, a coragem para modificar aquelas que podemos, na verdade, modificar, e essas são as nossas, e também a sabedoria, que é interna, para distinguirmos umas das outras. Gostaria também que pensasse e que refletisse um pouco sobre aquilo que significa para si o conceito de aceitação e criasse o seu conceito face a todos os estímulos exteriores ou desafios ou propósitos que vêm ao seu encontro para serem trabalhados ou simplesmente vivenciados. No próximo slide vamos encontrar outra temática que é objetivos e metas. E esta temática tem a ver também com a permissão à cocriação e à experiência e ao direito e ao merecimento de viver todas as experiências que deseja na sua própria vida. Então aqui a sugestão que lhe deixo é estabelecer planos a longo e a curto prazo,
ter sonhos, ter também aquela emoção e aquela paixão para poder ter a energia e o combustível para poder viver aquilo que deseja até mudar na sua própria vida, tem todo o direito e toda a liberdade para o fazer, e todos estes projetos, sejam eles de ordem funcional ou emocional, poderão consistir em planos orientados por si, de forma consciente e responsável, mas que atingem o sucesso de acordo com a forma também como acredita nessa possibilidade. Então, o resultado aqui é importante, obviamente, a meta a atingir é importante, mas o mais importante é a forma como decorre todo este caminho e toda a ousadia com que se permite realizar este caminho. E então, a motivação, o combustível para, em paixão, poder viver tudo aquilo que deseja, mesmo que sejam coisas menos simpáticas, pode perceber: eu tenho a energia, eu mereço, eu estimo-me ao ponto de poder em mim encontrar os recursos para viver todos os estímulos, todos os episódios que se apresentam na minha vida. Então, este estímulo, lá está, deve ser proporcional também ao próprio entusiasmo que se coloca em cada processo criativo. E não se esqueça que a palavra criativo vem de criador e com C grande. Então, crie estes objetivos, sejam eles materiais, no sentido de criar situações práticas na sua vida, mas também metas espirituais. E a frase que lhe deixo neste sentido: estabelecer objetivos pessoais é o mesmo que construir metas em busca de compromissos relevantes para viver o seu potencial. Também estou muito curiosa para saber qual foi a frase que criou para si: objetivos e metas. Eu aqui também poderia dizer sonhos. Vou querer saber o que é que escreveu. Relativamente ao próximo slide, nós vamos encontrar aqui outro ponto-chave, e é respeito e integridade pessoal. Eu aqui poderia ter chamado dignidade, seria a mesma coisa. O sentir dignidade para com os nossos princípios, com os nossos valores, com aquilo que acreditamos, com as nossas próprias necessidades, na verdade, vão transmitir também o conteúdo daquilo que temos em nós, daquilo que sentimos, e o facto de podermos respeitar aquilo que estamos a sentir e sentirmos também no direito à expressão desse próprio conteúdo acaba por ser uma forma de autorrespeito. E então, honrar também esta dinâmica interna é honrar os nossos próprios compromissos, os nossos autocompromissos com brio, também com o prazer de poder desempenhar a vida de uma forma muito mais construtiva face a essas necessidades e à permissão para as realizar. E quanto mais ajustarmos esta nossa forma de estar aos nossos próprios valores mais elevados, acabamos por ir num crescendo constante, mesmo em termos da nossa própria vibração energética. Então, ao honrarmos os nossos compromissos, ao respeitarmos também todo o nosso potencial criativo, também estamos a honrar a nossa fonte, e quando nos respeitamos, vamos por consequência saber respeitar o outro. E se eu sei respeitar o outro, então eu tenho obrigatoriamente que saber respeitar a mim. A vida é um constante espelho. Então, a frase que lhe deixo no seguimento deste ponto é: uma alma sem respeito é uma morada em ruínas. Estou também muito curiosa para saber qual foi a frase que criou para si. No nosso próximo slide vamos encontrar outro ponto bastante importante e que tem aqui uma dupla intenção: harmonizar a sua casa interna e a sua casa externa. A sua casa é a sua energia. Toda a energia que vive na sua casa física, em termos de espaço, é o conteúdo, no fundo, que está na sua própria energia dentro da sua aura. É um reflexo deste próprio conteúdo. Então, o seu bem-estar emocional também está associado
com o bem-estar que vai proporcionar ao seu próprio ambiente onde mora, ao seu próprio ninho. Limpeza, arrumação, o permitir que o próprio ar circule, que renove boa energia, da mesma forma que respira para aceder a boa energia, a sua casa também precisa de ar, precisa que este ar circule, mesmo o próprio aroma que pode ter na sua casa, todos estes elementos vão contribuir para o seu bem-estar. A própria cor com que decora a sua casa, provavelmente o desejar ter uma determinada cor vai ao encontro da cor que também provavelmente tem na sua própria aura. E então há uma constante comunicação entre a nossa casa interna e a nossa casa externa. Mas para garantir a harmonia de ambas, tem que harmonizar primeiro a sua casa interna. Sinta-se a viver plenamente dentro do seu espaço, internamente, para que possa viver de uma forma muito mais plena com a energia que circula na sua própria habitação. Na verdade, a sua casa é o seu espelho. Em conformidade com a minha explicação, vou deixar-lhe uma frase que diz o seguinte: onde quer que viva, esse é o seu templo. Se o tratar como tal, mas o seu corpo é mesmo o seu templo. Então respeite e tenha consciência da forma como pode, na verdade, garantir toda esta dignidade para consigo mesmo. E no próximo slide, vou deixar-lhe aqui uma sugestão para a sua criatividade. Utilize os seus talentos. Em todos nós existem talentos, muitas vezes escondidos, que podem ser expressos através de situações ou de ideias criativas. São qualidades que trazemos, muitas vezes espontâneas, que às vezes podem ser demonstradas em várias situações, mas vá ao encontro de todo o seu potencial criativo divino, aquilo que existe, se calhar escondido dentro de si, tudo se interliga. Descubra os seus talentos, desenvolva, coloque em prática todo este potencial na sua própria vida e vai perceber que a sua harmonia, a sua alegria depende da forma como se expressa no seu todo, na sua própria existência. Vou deixar-lhe em conformidade a seguinte frase: talento é 1%, inspiração, e 99% transpiração. No fundo, a mais-valia de todo o seu conteúdo é o que é expresso para fora, é a permissão a toda esta expressão e a todo este conteúdo que está na sua essência, que está no seu ser, o seu verdadeiro dom espiritual, quem sabe. No nosso próximo slide, vou deixar-lhe aqui outro ponto não menos importante, e que se calhar vai contextualizar todos os pontos anteriores. Preste atenção à sua essência, não se esconda de si mesmo. Preste atenção aos pensamentos, aos seus sentimentos, a todos aqueles sinais que energeticamente deixe sair para o exterior e que depois pode fazer com que atraia situações que não estão em conformidade com a sua essência. Mude a sua frequência interna para um estado positivo de vida. Tenha a coragem de ser responsável por si mesmo, de cuidar com toda a dignidade de si. Permita-se a uma vibração mais elevada, não custa nada. É mesmo uma conexão interna que traz-te, se calhar, todo o seu propósito e a permissão, lá está, a pertencer a si mesmo de uma forma livre e, sobretudo, consciente. E, por consequência, vai sentir paz, vai sentir alegria e a harmonia é a consequência de todo este processo. Estar consigo e permitir-se também a escutar o seu ser e, lá está, como dizia também a carta da Isabel, não temos que ser perfeitos, mas temos, acima de tudo, o compromisso e o dever de podermos ser autênticos.
E isso é que é realmente importante. E, acima de tudo, dar valor àquilo que é importante. E quando atingimos, lá está, a consciência sobre todo este propósito, sobre esta complexidade divina que temos em nós, vai nos trazer, se calhar, a forma e uma forma muito mais clara de ver na nossa vida aquilo que é verdadeiramente importante. Então, não se esqueça, a energia que proporciona a si é a energia que vai dar à sua vida e, por consequência, será também a energia que irá atrair. Então, vamos dar atenção à nossa essência, porque ela tem a energia certa para atrair aquilo que é certo, mesmo que seja para o nosso próprio aprendizado. A frase que vos deixo: quando a alma fala, a sua essência espiritual e divina manifesta-se. É nela que reside a sua força e o seu poder, não tenha dúvida. Negar todo este propósito, negá-la, é preferir a obscuridade. Crie também a sua própria frase, deixe que seja a sua essência a escrevê-la, mas sinta a sua verdadeira essência e todo o conteúdo que ela na verdade tem e que lhe pode proporcionar, se calhar, o viver em plena harmonia dentro de si, e quando descobrir esta fórmula não vai querer outra coisa. No nosso próximo slide vamos então encontrar aqui o trabalho de casa da próxima semana, exatamente, e vamos ter aqui uma frase que poderá se calhar ajudar um pouco também a escrever a sua própria carta. Não se esqueça, todos nós somos mestres e alunos de nós próprios. Nós aprendemos com as nossas escolhas e aprendemos também com a nossa própria dinâmica e com a coragem com que nos permitimos a enfrentar a nossa própria existência. Então, todo este conteúdo traz-nos a sabedoria e a mestria para fazer cada vez melhor. Então, a frase que vai trazer-nos o trabalho de casa da próxima carta que estou desejosa de ler é: qual foi a maior ou qual foi a minha maior aprendizagem na minha vida? Poderá já ter realizado esta aprendizagem e ter consciência dela, poderá não ter ainda consciência do aprendizado que está a realizar, poderá ser uma aprendizagem a alcançar. Sinta qual é a resposta que para si faz mais sentido neste momento, independentemente da questão, da forma como queira ler esta mesma questão. Já sabe, poderá enviar-nos a sua carta para o nosso endereço de e-mail, não esquecendo de referenciar a respectiva autorização. Sem autorização, eu não vou publicar a carta porque ela terá os respectivos direitos de autor. No nosso próximo slide, vou apenas deixar também a aula da próxima semana, a autoaceitação. E depois vamos entrar aqui num conjunto de práticas muito mais dinâmicas e com muito mais interação, mas recomendo que possam ler todos os manuais que receberam até ao momento. O manual de hoje ainda vai ser enviado hoje e também aconselho que o possam ler com muita atenção. E passando para o nosso próximo slide, vou então deixar o nosso endereço de e-mail para que possa enviar o seu trabalho de casa a vivernaessência@gmail.com. E a frase em jeito de reflexão que lhe deixo para esta semana é a seguinte: aceitar-se é compreender que é uma cópia do universo. Quando conhecer o seu mapa, vai entender a alma de todas as coisas. Um grande beijinho, um abraço apertado, desejo que tenham uma excelente noite, um bom trabalho de casa e até para a semana. Boa noite.